Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardando na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante, que diz assim: a parábola do filho perdido. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Irmãos, eu creio que praticamente todos vocês que estão ouvindo essa palavra já escutaram em outro momento. Mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabem, toda vez que a gente lê a mensagem, a palavra, um versículo que seja, ele se renova. Porque o Senhor te dá um novo entendimento. Por isso que é bom a gente sempre escutá-la. Entende? Porque a palavra do Senhor se renova. E hoje eu tenho um discernimento, amanhã eu tenho outro. E assim por diante. Tá certo? Então, por isso que todas as vezes sempre tem algo a agregar, algo novo que o Senhor nos revela. Irmãos, então a mensagem é: quando ele começou a esquematizar em sua cabeça, planejar, sabe aquela passagem que diz: o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor é quem prevalece. Irmãos, quando a gente planeja, quando a gente, sonha e arquiteta tudo sem Deus, sem colocar Deus nesse plano, irmãos, o coração do homem é enganoso, principalmente quando ele está afastado do Pai. Então ele fez esses sonhos, esses planos, arquitetou tudo. Mas a gente é muito medíocre. A gente precisa amadurecer cada vez mais na presença de Deus. Irmãos, ele planejou pegar a parte dele da herança, ele antecipou algo que levaria muito tempo ainda para acontecer. A sua parte da herança. O seu pai, quando morresse, ia deixar tudo para os filhos. Entende, irmãos? Mas só que ele antecipou isso. E ele não estava preparado ainda para viver essa parte da herança que havia sobre ele. Não era o tempo dele desfrutar ainda. E acontece isso todas as vezes que a gente é precipitado, que a gente é ansioso. Quando a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, aí a gente termina quebrando a cara. E ele pegou a sua parte da herança e foi para uma terra distante. E lá ele gastou com o quê?
de forma desenfreada, mas em outras traduções diz que ele gastou, sabe, com os prazeres do mundo, mundanos. Então, quer dizer, bebedices, prostituição, sabe, pegando aquelas prostitutas, e quem se une à prostituta automaticamente se torna um também. Entende, irmãos? Então, ele foi se afundando no pecado, sabe, irmãos, por estar distante do seu pai. E esse pai significa quem na Bíblia? Significa Deus. Quando a gente se distancia, quando a gente se afasta, quando a gente se precipita, quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, dá errado, a gente quebra a cara. Então ele gastou tudo. Quando ele ficou sem nada, sabe? As pessoas, aqueles amigos que eles fizeram de copo, amigos que levavam ele para a prostituição, para estar junto com as mulheres, era só por causa do dinheiro, por causa da condição. Quando ele acabou, quando ele ficou liso, perdeu tudo, faliu, aí veio uma grande fome sobre aquele país. Ele não soube administrar o recurso que ele recebeu em suas mãos. Gastou tudo de forma desenfreada. Então, quando veio uma grande fome, ele já tinha gastado tudo, não tinha mais o que fazer. Estava passando fome. Então, ele pegou e pediu para trabalhar a uns senhores daquela terra, que mexia com porco, que mexia com gado, com cavalos, com boi, essas coisas. Mas só que ele achou alguém que criava porcos. Então ele pediu para trabalhar para esse homem. E o homem vai, trabalha lá. Olha, irmãos, quando a gente está no erro e não percebe que está, sabe, se afogando, que a gente está morrendo, que é necessário pedir socorro, e mesmo assim não enxerga por estar tão afundado nos erros. Irmãos, é aí que mora o perigo. Por quê? A gente vai de abismo em abismo. A própria Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então, o pecado afundou ele, ele ficou cego espiritualmente. Chegou a ponto de trabalhar para esse senhor que criava porcos, e ele foi contribuir, ajudar esse homem. E então, lá ele não recebia comida, ele não recebeu comida, e ele ficou, sabe, irmãos, eu acho que ganhando pouco, e mesmo assim com poucos recursos também. O cara não dava de comer a eles. O homem, sabe, irmão, dava mixaria para ele servir. Se tornou escravo desse homem, desse senhor, sabe, daquelas terras. E então ele desejou, irmãos, de tanta fome, ele desejou a comida do porco. As comidas de porco é o que? Lavagem, resto de frutas, resto de verduras, essas coisas, irmãos. Ele desejou comida podre, comida ruim, entende? E na casa do pai dele ele tinha tudo isso. Tinha comida à vontade, com fartura, pão, porque era tradição, irmãos. Pão, leite, essas coisas. Tudo à vontade, tudo de sobra, sabe? E ele caiu em si. E quando a gente cai em si, muitas das vezes, o medo, sabe, irmãos? O medo, o julgamento das pessoas pode lhe bloquear. Como assim? Ele pensou em voltar e mostrar arrependimento ao seu pai.
mas também ele teve coragem para sair e teve muito mais para voltar, porque o caminho da volta é muito mais difícil. Mas ele entendeu que sem o pai dele, distante do pai dele, ele não é nada. Entende, irmãos? Ele só vai meter os pés pelas mãos. Então, ele não pensou duas vezes. Montou um discurso, se mostrando arrependido para o pai. Pai, eu não sou digno de ser aceito mais como filho. Me aceita apenas como servo. Porque os teus servos, sabe, irmãos, tem comida, tem bebida, sabe, tudo com fartura. E eu já tomei a parte da herança, já torrei, sabe? E eu não mereço mais ser chamado de filho. Mas uma vez filho, sempre filho. Por mais que ele fique rebelde, por mais que ele fique, sabe, de mal, que não fale com o pai, mas ele ainda continua sendo filho. Então, o pai dele, eu creio que estava intercedendo, orando por ele. Entende, irmãos? E a oração de um justo faz muito efeito. Vale muito os seus efeitos. Amém, irmãos? Então, ele voltou. Ele voltou, deixou tudo para trás. A miséria da onde ele estava entrando. Entende, irmãos? Teve coragem. E glória a Deus por isso. Então ele voltou. E o seu pai, enxergando ele de longe, correu, abraçou e o beijou. Entende, irmão? A saudade de um pai. Então, ele pegou e disse: pai, eu não mereço ser mais aceito ou chamado de filho. Me aceita apenas como um servo teu. Porque a minha parte da herança, o meu direito como filho, eu torrei, eu gastei, eu desprezei. Sabe, irmãos? Então, seguinte da história, o pai dele nem respondeu a pergunta dele, irmãos. Tá tudo aqui na Bíblia. Se você quiser ler o texto inteiro, vai valer muito a pena. É bastante válido. Eu recomendo. Então, aí ele pegou e disse: olha, chamou os servos e disse: olha, meu filho voltou. Estou alegre. Sabe, da mesma forma que houve festa na terra, é assim no céu. Quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Então, esse filho voltou arrependido. E o pai dele nem respondeu a pergunta dele. Nem respondeu, sabe, irmãos? Ele disse assim: olha, chamou um dos servos e disse: olha, pega a melhor roupa, veste ele, dá banho, veste ele, coloca anel, coloca a sandália. Irmãos, para você ter noção das vestes que ele estava vestindo, não era digna mais de filho, não era digna, não tinha sandália. As vestes, eu creio, estava tudo velha, tudo rasgada. Entende, irmãos? O anel, eu creio que ele empenhou, vendeu, sei lá, fez qualquer coisa. Sabe, porque ele não tinha mais nada, irmãos. Perdeu tudo pelo pé. Aconteceu o quê? Seu pai coloca vestes novas, põe o anel no dedo, pois esse anel simboliza filho. Põe sandálias para que ele possa calçar e mata um bezerro gordo, cevado, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Quando a gente está fora da presença de Jesus,
a gente está morto espiritualmente, a gente está perdido, mas quando a gente se arrepende, a gente é achado. Quando a gente volta para a presença, somos achados. Então, a festa na terra, a festa no céu, irmãos. E o nome do Senhor é glorificado. Amados, Ele teve testemunho. Às vezes, é necessário o pai permitir, sabe? Pegou a parte dos bens, a parte que lhe cabia e deu ao filho. Não prendeu ele em sua presença. Isso não quer dizer religiosidade. De tanto você insistir, muitas das vezes o Senhor permite algo acontecer na sua vida. Permite você ir lá e quebrar a cara, para deixar de sua teimosia. Amém, irmãos? Mas, graças a Deus, ele foi achado e com vida. Porque a salvação só pertence ao ser humano depois que ele entrega a sua vida a Jesus Cristo. E essa decisão tem que ser tomada em vida, porque após a morte não tem como fazer mais essa entrega, tomar posse do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sabe? Para que você venha ter a sua salvação. Por isso que é necessário se arrepender enquanto está em vida. Até o último fôlego de vida, a esperança, a salvação. Tá certo, irmãos? Então, o irmão mais velho dele, que estava dentro da casa, ele também se desviou. E ele disse, oxe, aí vem esse meu irmão, pede a sua parte da herança, torra tudo com prostituta, com, sabe, com bebidas, com tudo que não te convém. E o Senhor aceita ele de volta, dá banho, dá veste nova, dá anel, dá sandália e ainda faz festa. Eu que estava aqui todos esses anos te servindo, nunca me deste um bezerro. Sabe, irmãos, para que eu matasse e fizesse festa com os meus amigos. E o pai dele disse, olha, tudo que já tem aqui, tudo que é meu, também é teu. Você que não tomou posse, você que não perdeu tempo demais querendo cumprir, sabe, a lei, ser santo demais, ficou religioso, não enxergou a minha graça e não aproveitou tudo que já tem disponível aqui, bem na tua frente. Porque ele disse, tudo que é meu é teu. Você não pegou porque não quis. Sabe, irmãos? Ele disse, eu cumpri todos os mandamentos. Estou aqui há bastante tempo e o Senhor não me deu um bezerro, um carneiro. Sabe, irmãos? Algo do tipo. E ele ficou chateado, porque esse pai aceitou o filho novamente. E se alguém que não se alegra com a salvação do próximo, e se alguém que você se deparar que não se alegra com a tua reconciliação com Deus, esse alguém também precisa se arrepender novamente. Porque, irmãos, se há festa no céu, tem que haver a festa na terra. Tem que comemorar, tem que celebrar. Só quem sabe o valor da vida, o valor da salvação, é que vai se importar com isso. É quem vai se alegrar. Sabe por quê, irmãos? Para alguém se afastar da presença, é um estralar de dedo. Mas para voltar,
é muito mais complexo. E muitas pessoas não conseguem voltar. Ficam bloqueadas, endurece o coração, entendem? E ele estava chateado por causa daquela situação. Então, irmãos, eu creio que essa pessoa precisa se reconciliar com Deus, pedir perdão, sabe? Para deixar de olhar o lado mal das coisas, para deixar o lado mal, porque muitas das vezes a gente pode perder a essência, pode perder o foco, pode estar visitando a igreja, fazendo parte de coral, de cargo, o que for, mas muitas das vezes nem está na presença, está fazendo somente a obra e não está agradando o dono da obra, entende? Então ele se perde dentro da casa. Irmãos, e o pai dele disse: olha, tudo que eu tenho é teu e eu tenho que fazer festa mesmo, porque ele estava morto e foi achado, estava perdido e foi encontrado. Sabe, uma pessoa que está morta espiritualmente e que ela vive novamente, irmãos, essa pessoa que é liberta, ela é coluna, é pilar para libertar diversas outras pessoas. Sabe, aquele que não ajunta, espalha e não está conforme a vontade de Deus. Se a pessoa está juntando, está agradando ao Senhor. Se está espalhando, é porque está desagradando. Não está fazendo a vontade de Deus. Então, aproxime pessoas de Deus e não entristeça, não magoe e não afaste, por favor. Aquele que ganha vidas, aquele que ganha almas, sábio é. Então tenha a ordem e decência quando for evangelizar alguém. Nunca aponte o dedo. Por quê? Só quem deve olhar os erros e defeitos de cada um de nós é Deus. Pois todos nós somos falhos e pecadores. Estamos propícios a isso. Então quem somos nós para apontar os erros e os defeitos dos nossos irmãos? Que você possa prestar atenção. Somente o nosso dever é semear, é pregar o Evangelho. Salvar é serviço, é missão, é trabalho do Senhor. Amém? Seu dever é aquecer os corações, aproximar de Jesus, com ordem e decência, nem por força e nem por violência. Seja sábio. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça: Jesus te ama e eu também. Oremos para edificar as nossas vidas na presença de Deus e fortalecer a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Teu nome. Enche-nos de Ti, Senhor, transborda-nos de Ti, que a gente, mesmo quando errar, quando falhar, possamos se arrepender e voltar para o alvo, focar somente em Ti, que a gente venha amar o nosso próximo, abraçar a causa dos nossos irmãos e, conforme a Tua misericórdia, dá alívio a eles, meu Pai. Apontar cada um deles para o caminho, que é a verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. É Tu, Jesus. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós?
Obrigado por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Até o próximo vídeo. Conto com a ajuda de todos. Compartilhe conforme o Senhor brandar no seu coração. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!